Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos ministrando mais uma lição da nossa EBD, do nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já gostaríamos de agradecer as orações dos irmãos que têm orado pela nossa saúde, pela nossa vida. Deus tem restaurado a nossa saúde, estamos hoje aqui bem melhor, graças a Deus. Continue orando por nós, mas gostaria de dizer que já estou bem melhor e estamos aqui para mais uma ministração do comentário da nossa lição da CPAD. E desde já gostaria de mandar a paz do Senhor aos nossos irmãos, em especial aos nossos irmãos inscritos essa semana. Nós estamos aí no nosso canal com 68 pessoas inscritas, onde estávamos a semana passada com 66 e essa semana ganhamos mais 2 inscritos. Nosso irmão André Silva, ele faz parte aí do grupo da EBD e desde já vai a paz do Senhor, nosso irmão André Silva, e que Deus vos recompense com bênção do céu. E também ao nosso irmão Jacó Lima. Eu acredito que ele não é de Carpina, é de outra cidade, de outro estado, mas desde já estamos aqui agradecendo ao nosso irmão André Silva, ao nosso irmão Jacó Silva. Desde já, amados, eu tenho também aqui para poder mencionar nesse nosso comentário o nosso presbítero, Belarmino, nosso presbítero Belarmino, é inscrito também no nosso canal, amados. Ele é ali de Paudalho e eu conheci ele, ainda era diácono. Então, essa semana, foi a semana passada, aí ele foi separado para o presbitério e aí entramos em contato, conversamos, tivemos um diálogo bem e ele me disse que estava inscrito em nosso canal e eu não sabia. Então, mencionando aqui o nosso presbítero Belarmino aí de Paudalho, Pernambuco. Também mencionar aqui o nosso irmão e professor Marcos, ali da congregação da Matriz, é professor, o filho do nosso muito digno pastor Manuel Amaro, né? Então, o professor Marcos ali da Matriz, também a paz do Senhor e um abraço a todos em nome de Jesus. Desde já também gostaria de mencionar aqui algumas irmãs da nossa escola ali, da Manuel Pereira, a irmã Tânia, a irmã Jaciene, a irmã Betânia e a irmã Nenê. Essas irmãs, a gente, às vezes, éramos convidados para ministrar ali lições na sua sala e eu sempre procurava saber o nome das irmãs e esquecia, dava um branco, mas hoje eu tive que anotar e vai aí a paz do Senhor. E um abraço à irmã Tânia, irmã Jaciene, irmã Betânia, irmã Neném. Amém? Desde já, venho agradecer a todos em nome de Jesus e também mandar a paz do Senhor para toda a classe Atalaia, também ao nosso professor irmão Edson, também a paz do Senhor aos nossos dirigentes ali da escola em Santo Antônio 1, em Carpina, Pernambuco, e também a paz do Senhor e meus parabéns ao nosso presbítero, irmão e amigo Micharle. Completou o ano ontem, 43 anos, e desde já vai aí meus parabéns também ao nosso presbítero, mais uma vez aqui em nosso canal, Aprendendo com a lição da EBD. Meus amados irmãos, vamos mais adiante, estaremos a abordar neste dia a lição de número 12, Esdras e Neemias combate o casamento misto. Estamos na penúltima lição
do terceiro trimestre de 2020, onde na próxima semana concluiremos a nossa lição do terceiro trimestre. Desde já gostaríamos de parabenizar, pois essa lição será ministrada no dia 12 não, irmãos, perdão, a lição é de número 12. Agora a lição será ministrada no dia 20 de setembro de 2020, onde é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, e desde já gostaríamos de parabenizar e congratularmos com todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Nós estávamos nos preparando para fazer um vídeo extra, um vídeo comentando ou dando algum conhecimento acerca da Escola Bíblica aqui no Brasil, e felizmente, como os irmãos sabem, o nosso tempo é corrido, trabalhamos no comércio, temos também uma outra atividade extra que estou iniciando, os irmãos orem por nós, e aí o cansaço, a fadiga é exaustante, mas talvez não vai ser possível. Mas eu vou ver se eu consigo algum vídeo dentro dessa área, dessa expectativa, e estarei compartilhando aí no nosso canal para os irmãos poderem ter esse conhecimento, esse saber. A nossa lição, como tema, os irmãos sabem, está vendo na nossa tela, Esdras e Neemias combate o casamento misto. Então, este é o novo tema da nossa lição de número 12, que será ministrado dia 20 de setembro. E repito, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, ou da Escola Dominical. O nosso texto áureo vai nos dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E a nossa verdade prática nos diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O segredo está aí na formação. A nossa leitura diária, desde já confesso aos irmãos que os senhores professores que puderem ler a leitura diária é muito importante, bem interessante, e sempre confira os textos bíblicos, pois às vezes não batem naquilo que a proposta que o comentador quis trazer, mas fica aí a leitura diária para os amados verem, pesquisarem e acompanhar a leitura em casa com a sua Bíblia, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 9, versículo do 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26, Neemias continua, capítulo 9, versículo 38, e em seguida Neemias, capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Vamos aí fazer a nossa leitura bíblica em classe. Pegue a sua Bíblia, nos acompanhe, e vamos lá, em nome de Jesus. E acabadas, pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foram a primeira nesta transgressão. Capítulo 9, versículo do 1 ao 4, de Esdras ainda.
E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, e por causa da transgressão dos cativeiros, porém eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da terra. Neemias capítulo 13, versículo 23 ao 26. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E entendi com eles e os amaldiçoei, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos e o fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Neemias, continuidade, 13, 23 ao 26, aí é o versículo 26. E porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, e não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9, 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tisata, filho de Acalias Edequias, e firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento, de que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos a nossas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas deles para os nossos filhos. E aí nós concluímos a nossa leitura bíblica em classe e os hinos sugeridos da nossa lição, número 88, 193 e 515. O objetivo geral. Nosso objetivo geral é salientar o perigo das uniões ilícitas. Essa é algo bem interessante. Os objetivos específicos vai nos dizer o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Segundo, o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Terceiro objetivo, destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto objetivo, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E o quinto é a espera em Deus. Então, estaremos adentrando aí num comentário de mais uma lição, de número 12, que será ministrada no dia 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, vamos agora para o nosso refletir no tema da lição. Esse é um slide extra, você só tem esse tema, essa opção aqui em nosso canal, Eudson Oliveira, aprendendo com a lição da EBD. E o nosso refletir no tema da lição é: como poderíamos indagar, a princípio, o que é um casamento misto? E aí entendemos que é considerado dois tipos no mundo religioso, pela fé e crença, e o outro pela nacionalidade. Então, o que é um casamento misto? Então, dentro da religiosidade, entendemos que o casamento misto é quando um dos membros do casal não acredita de igual modo que o outro, ou que cada um tem uma fé e crença diferente do outro. Um cristão e não cristão. Um católico batizado e outro não batizado. Então,
Isso é apenas exemplos que colocamos para os irmãos entenderem, pois aí pode entrar também adventista do sétimo dia, presbiteriano, batista. Então, existe também dentro do mundo cristão ou religioso essa questão aí, quando um membro é cristão e o outro não é. Então, isso é no âmbito religioso. Por nacionalidade, é quando um dos membros não é brasileiro ou de nacionalidade diferente ou diferenciada do outro. Então, um brasileiro, ele pode casar com uma japonesa, pode casar com um americano, pode casar com... Então, isso também é dado um casamento misto, porém por nacionalidade. E o nosso pensador está indagando qual é o verdadeiro modelo de casamento? Qual o verdadeiro modelo de casamento? Essa é a pergunta. Qual o verdadeiro modelo de casamento? E aí, o nosso, refletindo o tema da lição, ele dá uma continuidade, pois não foi possível terminar apenas em um slide. Então, como é que poderíamos caracterizar um casamento padrão? Como é que poderíamos, em rápidas palavras, em rápidos minutos, caracterizar um casamento padrão, conforme a vontade e o desígnio de Deus? Primeiro, casamento padrão é uma instituição criada por Deus. Então, a princípio, já vemos aí que a união entre um homem com uma mulher é uma instituição criada por Deus. Segundo, é uma espécie diferente de sexos opostos. Então, significa um homem e uma mulher, pessoas de gêneros opostos. Um homem e uma mulher e um homem. Por que isso? Porque estamos vivendo na época de tempos que hoje até isso tem se deturpado, tem se procurado extinguir ou até mesmo trazer uma manobra para que se afirme e se diga que isso já não é tão normal, ok? Então, terceiro para caracterizar um casamento padrão é monógamo, um homem para uma mulher ou vice-versa. Então, a terceira característica é justamente a monogamia, um homem e uma mulher e um homem. Quarto, acabar com a solidão e construir uma unicidade e compartilhamento. Então, se caracteriza aí também essa união, essa unicidade, esse compartilhar um do outro. Quinto, gerar um relacionamento íntimo, pessoal e amigável, suprir necessidades naturais de ambos. Sexto, procriação e multiplicação da espécie. E sétimo, indissolúvel, até que a morte o separe. Então, isso é apenas algumas características que encontramos qual é o verdadeiro modelo de casamento, amém? Então, vamos adiante. Estão os tópicos da nossa lição a serem abordados. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento místico, é o primeiro tópico. O segundo, porque um judeu não devia casar com uma pagã. Terceiro, a sobrevivência do povo judeu. Quarto, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E quinto, a espera em Deus. Então, meus amados irmãos, para você que está chegando em nosso canal agora, aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. Estamos aqui de Carpina, Pernambuco, e estamos aqui comentando mais um slide do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Nossos slide ele é baseado na lição da CPAD e utilizamos sempre parte do comentário da lição e assim que possível acrescentamos e trazemos algo extra, algo à parte
para melhor conhecimento dos irmãos. A nossa introdução, o comentador vai dizer assim: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs e veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não façais concerto com os moradores da terra, e nem tome das suas filhas para os teus filhos. Êxodo capítulo 34, 11, versículo 11 ao 16, e também Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, a gente depois vai estar aqui ressaltando todo o versículo completo. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres do povo gentílicos em redor. E misturando e sem semente santa, misturando a semente santa, aí foi um erro de digitação, misturando a semente santa, o povo começou a seguir as abominações do povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, e reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando e aparentando-se com os povos destas abominações. Esdras 9, do 1 ao 14. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Esdras capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Aí mais um slide extra nosso, mostrando povos que Israel não poderia se misturar ou fazer aliança ou agregar-se. Os amorreus, cananeus, heteus, egípcios, fariseus, heveus, jebuseus. E aí, Êxodo 34 e 11 vai dizer aí também: guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Então veja que isso era uma lei, era uma norma, eles não se misturarem, eles não se casarem. Está aí no mapa aí, uma forma mais ampla para os amados verem. Nós não detalharemos sobre isso, é apenas para ficar para os amados enxergar e a visão trazer um conhecimento mais amplo. O nosso ponto central aí da nossa lição, ele vai dizer: a união ilícita é um perigo espiritual. Então, nosso primeiro tópico, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então, aprendemos lá em cima no nosso slide do Esdras que o casamento misto ele pode ser no âmbito religioso, da crença, da fé, onde um pensa e crê de uma forma e o outro de outro jeito. E isso dentro do âmbito religioso, um crente e um descrente, né? Um crente, um crente e o outro não crente. Então, essa é a realidade. E na questão nacionalidade, nós podemos também trazer aí, nesse conceito, alguém que é casado com outra pessoa que é de outro país. Porém, entendendo que pode ser também dentro da religiosidade também essa outra pessoa. Então, nosso primeiro tópico, Esdras e Neemias combate o perigo do casamento. Então, entendemos aí que, a princípio, essa proibição que Deus deu, existe várias outras razões que poderíamos salientar aqui por tal proibição do casamento misto, porém, ele tem um objetivo e o propósito religioso e não cultural. Então, isto vale a pena salientar que a proibição, entendemos, de Deus para o seu povo, que é um âmbito religioso e não cultural. Então, aquela questão do casamento misto por nacionalidade, a gente não vai entender dessa forma, biblicamente, como um casamento misto
não na questão religiosa, porém na questão de nacionalidade, ok? Então, quando Esdras foi informado, né, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento, e esse versículo 9 de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2, foi o texto que nós colocamos, pois na lição não está esse texto, ok? O comentador ele não colocou, mas é o que vai nos dar a ideia da continuidade do que Esdras está falando aí no comentário. Quando Esdras foi informado de muitos judeus morando em Judá, havia se casado com mulheres pagãs e ele ficou muito angustiado e, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Então, se os amados quiserem acompanhar, Esdras capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: E acabado, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Esdras capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Então vejamos que Esdras ele recebe essa informação, e quando ele recebe esta informação, ele cai atônito de tristeza, e aí entendemos e compreendemos que esta atitude de Esdras é uma atitude de algo que não é normal, é uma atitude de algo que na realidade não é algo normal. Esse ato de tristeza, de rasgar a veste, a capa, os cabelos, a barba, e isso a gente pode ter como uma ação, uma prática habitual ali do povo, em forma de desespero, sofrimento, humilhação, indignação, luto, podendo ser para Deus ou não. Então, se os amados quiserem anotarem algumas referências quanto a isso, poderão abrir aí a sua Bíblia e ler Amós, capítulo 8, versículo 10, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, Gênesis, capítulo 37, versículo 29, com Rubem, Gênesis, capítulo 37, versículo 34, Jacó, ou segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 31, com Davi. Então, esta não era uma atitude normal, mas era um hábito de característica cultural ali do povo quando estava nessa situação. E na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Então, vemos e entendemos aí que Esdras ele caiu em atônito, perplexo com tal situação, e a gente entende que Neemias ele já havia na sua primeira viagem, aí é que está o grande desafio, que alguns não entenderam até agora, é que Neemias, na sua segunda viagem, na primeira viagem, Neemias com Zorobabel combateu sobre esse casamento misto. Inclusive Zorobabel também até com os samaritanos. Porém, os judeus, o povo ali, fizeram um concerto, um pacto, e quebraram esse pacto. E aí, novamente agora Esdras e Neemias faz mais um pacto, e aí a gente observa que o povo sempre estava resvalando a sua vida espiritual com Deus.
Então, Esdras, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: E enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de israelitas, homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava muito. Então vejamos que Esdras, ele não foi procurar saber, olha, quem foi que pecou, quem foi que errou. Não, toda a nação, todo o povo ali estava contaminado, a partir dos príncipes, a partir dos chefes, dos líderes, a partir daqueles que eram os cabeças, foram os primeiros a agirem dessa forma. E Esdras disse, não, só resta uma coisa, o que é? Orar, se humilhar, se rebaixar no máximo do máximo que a gente pode para diante de Deus, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados, e só assim Deus terá e usará de misericórdia de nós. E aí o povo, ao ver aquela forma, aquele gesto, aquela ação, aquela atitude de Neemias, que esse primeiro tópico eu colocaria justamente assim, era justamente isso, né? Neemias, a atitude de Esdras, né? A atitude de Esdras. Então a atitude de Esdras foi se humilhar diante de Deus, foi clamar, foi interceder pelo povo e a misericórdia de Deus. E aí o povo viu aquele gesto, aquela ação, aquela atitude de Esdras e agora também se juntaram a Esdras. Veja que coisa linda, né? Isso é bem interessante. O nosso segundo subtópico do tópico 1 vai dizer: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. E aí a gente observa que o ato de Esdras é um ato de efeito. Esdras se humilhou, se ajoelhou, o povo orou com ele, e ao receber a notícia, ele diz agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que desprenderemos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem o mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E disseram a Esdras: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Quem foi que disse isso? Secanias. Secanias, ele chegou do lado do Esdras e disse: não, nós estamos contigo nesse negócio, estamos aqui para nos corrigir e vamos à frente, porque precisamos e dependemos do nosso Deus. Então, Esdras, ele faz aí essa atitude e o povo reconhece e também anda do lado aí do líder Esdras para pedir a misericórdia e a graça de Deus. E Esdras levantou-se e o ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secania, e o povo jurou. Então isto aí é o nosso segundo subtópico. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Então o efeito da atitude de Esdras. E qual foi o efeito? O conserto. Esdras, a princípio, ele entrou em um ato de humilhação, de indignação, um ato de realmente de oração, de clamor, de súplica. Deus agora começa a mover o coração do povo, porque o povo também estava do lado de Esdras, ali orando, clamando, intercedendo. E o ato agora, o efeito dessa ação, foi o concerto entre o povo e Deus, e também com Esdras. E você poderá ver isso também em Neemias, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 29 e o versículo 30. E aí Esdras 10 e 5 vai dizer: e então Esdras se levantou e os juramentos maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram.
E respondeu toda a congregação. Versículo 12. Não está na lição, mas colocamos aí para facilitar o nosso entendimento. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. E aí então, meus amados, entendemos que o efeito de Esdras foi imediato. E o que entendemos é que o primeiro juramento levantou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel, e por que não dizer de todo o povo. Então vimos que quem havia pecado anteriormente, a princípio, com este pecado, foram os maiorais. E aí eles estão inclusos agora fazendo esse conserto. O que a Bíblia nos fala é: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos mais adiante. O terceiro tópico vai dizer o arrependimento do povo. A gente observa que a lição, ele fez um trocadilho de tópico, né? E aí a gente deixou da forma que estava, mas apenas para orientar aqui os professores que houve um trocadilho aí de tópico. O arrependimento do povo. Então o arrependimento foi antes, logo após a atitude de Esdras, da ação de Esdras, que seria uma continuidade do subtópico 2, mas ele colocou como subtópico 3. Porém, todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados por Esdras, e falou-lhes: vós tendes transgredidos e casaste com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor e apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos assim: seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. E sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jesaías, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 15 vai nos dizer assim: porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquivia, se puseram sobre este negócio, e Mesulaão, Sebatai, levitas os ajudaram. E assim fizeram os que tornaram do cativeiro e apartaram-se do sacerdote, Esdras e os homens, cabeça dos pais segundo a casa de seus pais, e todos os pelos seus nomes. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio, e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com as mulheres estranhas até o primeiro dia do 1º mês. Então a gente observa aí que Esdras deu o decreto, Esdras fez o conserto, deu a iniciativa, porém agora os ajudantes o ajudar a conferir quem era que havia casado com as mulheres pagãs. E alguns comentadores vai dar uma totalidade aí de 144 pessoas, incluindo sacerdotes, levitas e os magistrados, pessoas de alto escalão. O nosso síntese do tópico 1 vai dizer: Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. O segundo tópico vai dizer: por que um judeu não devia casar com uma pagã? Então, primeiro Deus havia proibido o casamento misto, Deuteronômio 7, 2 ao 4, Êxodo 34, 16 e Josué 23, 12 e 13. Então, o que é que nos diz aí? Primeiro, era uma proibição. Deus ordenou para o povo de Israel não casarem com mulheres destes povos pagãos. Então, era proibido, era lei para Israel. Então a gente tem que entender, amados, que estamos no contexto aqui judaico, um contexto do Antigo Testamento. E aí a gente depois vai trazer também para o Novo Testamento. E o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, a destruirás, e não farás com ela conserto, e nem terás piedade delas, e nem te aparentarás com ela. Não dará as tuas filhas aos seus filhos, e nem tomarás suas filhas para teus filhos.
pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então vejamos que aí já descobrimos, é um mandamento, é uma ordem de Deus ao povo. Segundo, qual era a finalidade? De não fazer com que o povo desviasse de Deus. Aí entra a idolatria. Então, primeiro, o povo teria que guardar a palavra do Senhor. Segundo, teria que não casar, não fazer essas alianças ou esse relacionamento, para não fazerem desviarem do Deus único e Criador, e também para que não viesse sobre eles, por esta causa, por esta razão, a ira de Deus, a justiça, né? A maneira de punição de Deus. Êxodo 34:16 vai dizer: e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo após seus deuses, e façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Se pegarmos o contexto, amados, seria bom, mas no tempo a gente não vai poder trabalhar, mas ler o contexto. Deus está falando que quando chegasse lá, vocês não tomem essas mulheres, porque eles vão fazer isto. Então o contexto vai dizer essa ideia. Porque se eu pegar esse texto isolado do jeito que está aqui, vai me dar uma ideia de que Deus está mandando eles fazerem isso, mas não é o que o texto está dizendo, ok? Então apenas uma observação. Josué 23:12 vai dizer: porque de alguma maneira vos apartardes e vos chegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes e vos a ela entrade e a elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então Deus, ele dá aí todas as diretrizes, mas o povo, porém, não deu ouvido à voz do Senhor, e por essa razão que foram parar no exílio, né? A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião, e a finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. O casamento misto, nessa condição aí, amados, que acabamos de ler, existem algumas consequências. As consequências nós vimos. Era desviar o povo do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que livrou o seu povo do Egito, que deu vitória em muitas guerras. Segundo, evitar que o povo aí também perdesse a sua identidade e gerasse aí a miscigenação do povo, né? Até a perda da língua aí a gente vai observar que o povo já não falava mais judaico. E terceiro, levar e influenciar um caminho de abominação a Deus. Então, a gente observa aí que a idolatria é como se fosse, e é na Bíblia, pela Bíblia, é um tipo de adultério espiritual. Então, por que o judeu não devia casar com a pagã? Justamente isso. A gente vai ver agora que nesse segundo subtópico, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento. Primeiro, Salomão. Então, o homem mais sábio da Bíblia, do mundo, considerado aí, ele, filho de Davi, se engraçou aí de muitas mulheres e acabou adorando a outros deuses, fazendo aquilo que jamais o seu pai Davi faria. Então Davi deu o exemplo, deu o conselho, porém Salomão, ele não seguiu o exemplo ou justamente o conselho de seu pai. Então Salomão, os amados quiserem acompanhar, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 19, e também primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 16 ao 19. O segundo exemplo para isto é o rei Acabe, né? Acabe aí casar com Jezabel, ele acabou também
aderindo os deuses de Jezabel e começou a se desviar do caminho do Senhor. Vamos ler apenas os textos aí. E sucedeu que, como se fora coisa leve e andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Então a gente observa aí que a influência desse relacionamento, deste casamento misto, ele trouxe sérias consequências para o povo de Israel, até o ponto de pararem no exílio babilônico. Quando pensamos, amados, nesses pecados do povo de Israel, o casamento misto, né? A gente vai ver aí o pecado de Israel, que nós falamos no primeiro tópico. A gente vai ver o casamento misto, a guarda do sábado que o povo já não estava cumprindo, também acerca do dízimo e oferta o povo já não estavam levando, acerca do abandono dos levitas, os cantores e os sacerdotes do templo, porque não estavam ganhando, não estavam recebendo dinheiro. Também isso foi pecado. E o pecado de Tobias, onde começou a fazer ali das câmaras, né, da parte do templo ali, uma casa para ele. E aí o Esdras, ao chegar lá também, ele vai e dá uma correção ali a Tobias, capítulo 13, versículo 8 de Esdras, ok? A síntese do segundo tópico vai dizer: Deus proibiu a união mista entre judeus, porque a consequência dessa prática é nefasta conforme a história de Israel e nos mostra. Então aí está o nosso segundo subtópico. Perdão, amados, nosso celular caiu aqui do suporte, mas já estamos retornando aqui em nome de Jesus. A sobrevivência do povo judeu. A sobrevivência do povo judeu, amados, nós sabemos dentro da história que o povo judeu sofreram várias perseguições e a preservação eu deixei aí no slide porque eu gostei desse comentário do comentador. Ele disse: não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando sempre separados. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, nazi da Alemanha. Então nós temos aí, né, a Guerra dos 6 Dias, o Holocausto, Hitler e etc. e muitos outros, ok? Então, só pela graça e a misericórdia e o poder de Deus para sobreviver a essas perseguições. Mas o que eu acho interessante é que Deus deixa isso bem claro. Quando escolheu o povo, ele disse: olha, eu vos escolhi vocês, mas não é porque vocês são melhores, não é porque vocês são maiores, não é porque vocês são poderosos, não é porque vocês são os mais bonitos, não, porque eu quis escolher. Agora vocês é o das menores nações, é o mais miserável, vamos dizer assim, numa ótica humana, numa ótica ali deles. Então, vocês não têm nada como se engrandecer ou se vangloriar. Porém, se tiver, aí eu repito as palavras de Paulo, quando Paulo chega a dizer que aquele que se glorie, glorie no Senhor. Porque às vezes, amados, é tanta gente se gloriando por isso, com aquilo, mas não passa pelo respaldo bíblico. Então, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Isso poderíamos dizer que aquele que se glorie, porque tem isso, porque tem aquilo, lembre-se que foi o Senhor que lhe deu. Não foi você, não é mérito seu.
você se esforçou, você se dedicou, mas quem te abençoou foi Deus. Quem te deu foi o Senhor. Amém? Então, para que a gente não bata no peito e faça como alguns. Isso aqui é meu, eu que conquistei, eu que consegui. Não, amado, agradeça a Deus, porque com a saúde, com a força, com o vigor, com o fôlego da vida, Deus fez com que você chegasse. Agora sim, com a sua determinação, com a sua perseverança, com a sua habilidade, você conquistou desta maneira, de forma lícita. Amém? Então, a preservação do povo judeu é considerada um milagre, e isto é verdade. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes é o nosso quarto tópico e o penúltimo tópico. Então, o que é que entendemos? A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo, mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. E isso é um pouco complexo, mas entendemos o que o comentador ele quis dizer, que realmente o casamento ele torna-se a primeira instituição dada por Deus, e quando ele é um casamento de característica é aprovada por Deus, então só há tudo para dar certo e gerar felicidade no lar. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então Paulo aí está falando acerca do casamento, e nesse casamento o seu companheiro, né, ou a sua companheira, tanto faz, vice-versa, aí a gente não pode adentrar nesse conceito que, não, era só para o homem, não. Então, Paulo está dizendo aí que nesse sentido aí, a pessoa neste casamento, quando o homem ele morre, ou a mulher ela morre, então eles ficam livres. Então aí é a dissolução do casamento apenas pela morte. E isso não é questão de vida. A questão de divórcio aí é algo abominável ao Senhor. Deus abomina o divórcio, mas existe uma brecha, existe algumas formas que algumas igrejas ainda abrem suas exceções, e a gente não vai adentrar para não ficar longo aqui e extenso o nosso vídeo, mas os irmãos dão uma pesquisada e com certeza vão encontrar. Então fica livre para casar, então aí até que a morte os separe, mas a observação que Paulo deixa claro é: contanto que seja no Senhor, ou seja, que a pessoa seja crente, que a pessoa tenha a mesma fé, a mesma crença. Então, o que foi trazido lá para o Israel não é da mesma forma. O princípio é o mesmo, porém a forma, a maneira, a aplicação foi de outra. Mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Que creia em Deus, que creia no seu Senhor, no Salvador, no Eterno. A Bíblia explica que no segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 14 ao 17, as implicações da expressão no Senhor, e cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limite, o casamento de um crente com um descrente com muita probabilidade será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. E Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Então a gente observa aí a especial que é o casamento, porque aí eu gostei quando o comentador ele coloca isso aí, amados. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Isso aí eu achei lindo, fantástico. Que pena que eu passei batido de não destacar essa frase. Mas envolve o corpo, a alma e o espírito. Isso é verdade. Casando-se com o crente e com quem não é crente, pode naturalmente obter a união de um corpo
em parte de alma. Mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. 2 Coríntios 6:14 vai dizer: e não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, os irmãos, leiam aí esses demais textos que eu deixei para acompanhar como uma noção maior do que é que o texto quer dizer, e a gente vai estar abordando aqui, amém? Nós estamos aí para poder avançar. E aí, então, chegamos num jugo desigual. O que é jugo desigual? Né? O que é um jugo desigual? Então, jugo desigual significa uma união espiritual errada entre um crente e um descrente, ou um relacionamento em que uma das partes é influenciada para ações contrárias à palavra de Deus e à sua vontade. Então, jugo desigual, amados, é apenas para observação, quando Paulo está falando ali, Paulo não está falando diretamente ou direcionadamente ao casamento. Então, bons exegetas, comentários concordam com isso. Mas, sim, um relacionamento entre pessoas crente e não crente, isso não está falando de, vamos dizer, de amizade ou de trabalho, mas está falando de um relacionamento que seja influenciado as suas ações, que venha contrariar a palavra de Deus e a sua vontade. Então, um exemplo disso que nós poderíamos citar, já que estamos em período de política e tudo mais, um exemplo, o irmão, ele torna-se um vereador, e aí o prefeito agora diz, olha, a gente vai fazer aqui uma licitação, a licitação vale até R$200 mil, e aí você vai assinar aqui e que você vai estar concordando, agora para essa licitação eu vou lhe dar R$10 mil para poder agilizar e resolver isso. Né? Então veja, o vereador ele não é pago para estar recebendo essas regalias, essas coisas. Mas aí o prefeito, para requerer esse valor, esse dinheiro, e ninguém sabe se vai aplicar esse dinheiro realmente naquilo em tudo, e aí o vereador vai e assina. Então ele foi influenciado, né, a fazer algo contrário à palavra e à vontade de Deus. Um jugo, o que era um jugo quando nós entendemos aí, é uma peça de madeira que une dois bois para trabalharem junto, arando a terra ou puxando uma carroça. Assim os dois trabalham em sintonia. Isso quando os dois são do mesmo porte, no mesmo tamanho, no mesmo estilo e tudo mais. Certo? Porém, quando isso, assim os dois trabalham em sintonia. Porém, um jugo desigual é distribuir um peso de maneira errada e acontece quando os dois bois são muito diferentes em seu tamanho e suas capacidades. Ou, como está aí na imagem, você coloca um boi e um burro ou um jumento. Então, o andar, a caminhada é totalmente diferente e isso vai tornar-se um jugo desigual. E aí a gente vai trazer algumas partes desse texto que Paulo utiliza para jugo desigual aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17, vai nos dizer que fala sobre o jugo desigual, mostra as diferenças que tornam o crente incompatível com o pecado do mundo. Primeiro, justiça versus maldade. Jesus veio para justificar, tirando o pecado, e agora quem crê em Jesus vive para a justiça e não para a maldade. Então, primeiro, né, Paulo ele chega a dizer justamente isso aí, que Deus nos chamou para a justiça, né, para as boas obras. E aí Paulo, capítulo 6, versículo 14 ao 16, porque vai nos dar um entendimento melhor. Aí ele diz assim, ó, que a sociedade, né, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos,
Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade, ou seja, justiça e a maldade. Segundo, que pode haver o que comunhão das luzes com as trevas. Então vejamos ali, luz versus treva. O pecado e as mentiras do mundo são trevas, mas a verdade e a justiça de Jesus ilumina a vida do crente. Então, que é realmente pacto? Que união há? Nenhuma. Segundo, aí versículo 16, versículo 15, né? Que harmonia há entre Cristo e o maligno, entre Cristo e Belial. Belial é outro nome para o diabo, o adversário de Cristo. O crente vive para Cristo, é inimigo do diabo. Quarto, o crente versus descrente. Por quê? Ele vai dizer assim, ou que união que há do crente com o incrédulo. Versículo 15. Por isso que a gente faz bem frisar aí, amados, que Paulo não está falando aí diretamente do matrimônio, do casamento, mas passa a servir, pois o princípio bíblico é o mesmo, ok? Crente e o descrente. Para finalizarmos, o templo de Deus versus o templo do ídolo. Aí está no versículo 16, que diz assim, que a ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então está aí uma forma vista do que é o jugo desigual. A imagem aí, ó, jugo desigual, o jugo aqui, ó, no seu lado direito e esquerdo, no canto menor, que é conhecido como nós dizemos uma única peça como canga, mas aí eu vi essa imagem aí, o jugo é a haste de madeira que divide e separa entre um e o outro animal, e a canga é essa parte que pode ser de couro, de metal, de corrente, às vezes usam de tudo aí. Então tá aí o que era utilizado, os animais para carregar carroça, para passear, andar e também para fazer aí o arado da terra. E para concluirmos, irmão, o casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Então, concluímos aí, esperar em Deus. Concluímos que findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo, esperar em Deus. Salmo 27, versículo 14 e versículo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Jovem, o seu desejo de ter um lar é experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. E lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. E isso é verdade. Fique nos esperando no Senhor, orando, buscando, fazendo a vontade dele, que no tempo e na hora certa Deus há de enviar, há de mandar o seu. Vou contar minha história, é muito grande e o vídeo não vai dar não. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, aquela escolha carnal, aquela escolha física e natural, assim como fez Samuel ao escolher o rei e pensando que ali o rei seria o irmão de Davi, Eliabe, e aí Deus ele repreende ele de imediato, observando que não era ele o escolhido, mas sim Davi. Então pode impedir que as recebas aquela que Deus tem preparado para ti. Então entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Então Deus ele pode dar família, né? Então selecione o que é que você quer, selecione o que é que você quer e selecione como é que você quer. Então, a princípio, você tem que fazer isso. Deus trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Isso é uma palavra de consolo, de ânimo, né? Então, que você possa esperar no Senhor e no tempo o Senhor enviará. E assim concluímos a nossa lição, nosso comentário. Ouça este bom conselho, espera em Deus. Eu sei que esperar não é fácil, mas esperar é a melhor forma.
Esperar significa estar na dependência de Deus. Então, se estar na dependência de Deus é bom, então continue esperando. Amém? Então, concluímos. Com esta lição, podemos aprender que Deus abomina, desculpe aí, amados, pela palavra aí, abomina o casamento misto. E conforme a palavra de Deus, devemos combater por meio do ensino, conscientização e oração. E vimos que as consequências na vida daqueles que foram atraídos e influenciados pelo casamento misto sempre passaram a sofrer com o esfriamento espiritual e acabaram caindo em idolatria, considerada como um adultério espiritual. Podemos observar o quanto que o jugo desigual pode gerar sérios conflitos e desconforto, seja ele no relacionamento conjugal, profissional ou pessoal. Que tenhamos cuidado e zelo pelo que o Senhor nosso Deus nos orienta, nos revela e deseja o que verdadeiramente Ele quer para nossas vidas. Que o esperar em Deus não é fácil, mas é a melhor atitude ainda. Amém? Então, a sugestão teológica aí da nossa lição, e aí uma reflexão. Eu achei bonito isso aí, eu gostaria de compartilhar com os amados. Nem todo lugar onde você se encaixa serve para você. Entendeu isso aí, ó? Encaixou, tá ali. Mas a pergunta é, será que está de forma aparentemente ali está adequada? Está, veja. É por isso que as coisas do Senhor é tudo muito certo. Amém? Fica aí essa reflexão. E desde já gostaríamos de dizer que Deus vos recompense e abençoe este projeto. Vamos aí à busca de completarmos os 100 inscritos do nosso canal. Esse desafio é para mim e é para você. Amém? Então aí se inscreva aí, ó, no YouTube, Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. E na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui abordando a última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, que tem como tema a vigilância conserva pura a igreja. Meus amados, eu gostaria de vos pedir, aqueles irmãos que têm nos acompanhado nos nossos vídeos, as nossas videoaulas, aqueles que gostam do slide, do material que apresentamos aqui, aqueles que querem, curta lá, porque assim, é um trabalho que nós temos. Então, se alguém não serve, não usa, não utiliza, então eu vou ter um trabalho a menos de não fazer. Agora, se tiver uma pessoa que disser, eu gosto, eu quero, eu vou estar fazendo esse trabalho apenas para esse inscrito, mas eu quero saber disso. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, se Deus quiser, próxima semana estaremos aqui. Que Deus vos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.